Nós vamos falar agora de norma ABNT, edificações, reuso na construção civil, situação e perspectivas. E para falar sobre este assunto, nós chamamos a senhora Lilian Sarruf, coordenadora da Comissão de Norma da ABNT e Conservação de Água em Edificações. Por favor. Bom dia a todos. Eu acho que em falar de agradecimentos é muito importante, acho que como coordenadora da norma de conservação de água, do grupo que está desenvolvendo as normas, agradecer especialmente a Secretaria de Recursos Hídricos e também a Stella Goldstein. Por que a gente está aqui? Eu acho que a gente estava no nosso grupo de normas, quando a gente foi interrompido por um telefone. Falaram assim, Lilian, a doutora Stella está no telefone, ela quer conversar com você. E aí, seja ela, né, a doutora Stella, ela falou assim, Lilian, o que vocês estão fazendo? Eu falei, a gente está dizendo o seguinte, a gente quer avançar no reuso de água e edificações de todas as formas, não só produzindo dentro dos edifícios, que às vezes a gente acha que não é viável, mas também recebendo a água dos produtores de águas de reuso. Ela falou assim, oba, é isso que a gente quer avançar nesse caminho e eu vou dar todo o apoio a você. Então, agradeço, Stella, porque a gente está aqui e ela falou assim, vou ajudar vocês a divulgarem o trabalho. Então, fica um sincero agradecimento, né, a quem me colocou aqui e quem está lutando já faz algum tempo sobre isso. Bom, eu faço a coordenação do Comitê de Norma, da ABNT, responsável pela elaboração das normas, e também sou consultora técnica do Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom São Paulo, que também foi um dos grandes propulsores aí no assunto. Por que o setor da construção civil está interessado em falar em uso da água? Primeiro, porque eu aprendi com vocês, da área de saneamento, essa velha, né, para vocês estão bem acostumados com esse dilema, de que quando a gente tem sobra de água, a gente une as pessoas. A questão das enchentes, São Luís de Paraitinga, essa cidade aqui, né, que a gente conhece, uma cidade histórica, uniu as pessoas. Mas quando a gente tem a falta d'água, a gente desagrega. E isso parece que está muito longe, mas não está. Por que a gente está preocupado com o uso da água? Porque a gente sabe alguns dados, né? Região metropolitana de São Paulo, 80% do fornecimento de água são para as edificações, quer sejam residências, prédios comerciais, hospitais, universidades, né, escolas. A gente sabe que a gente consome muito. E que 40% a 60% num prédio residencial é de água não potável, mas utilizamos a água potável. Então, isso nos preocupa. Temos, sim, vamos ser sinceros, preocupação com os impactos no nosso negócio. Somos construtores, construímos, mas a gente está sujeito a algumas regulamentações que hoje nos causam insegurança. Certo? A gente tem normas, legislações, e hoje a gente vai falar um pouquinho delas, das inseguranças que estão trazendo para o nosso negócio. Queremos fazer, mas não sabemos como fazer, ou como podemos fazer. Temos uma questão de reputação. Quem mora em São Paulo deve ter visto, né, nessa crise da água recente, 2015, edifícios colocando faixas na sua frente do prédio, dizendo assim, utilizamos água de reuso. Por quê? Porque vizinhos denunciavam que aquele prédio estava regando o jardim. Ou seja, falavam assim, poxa, a gente está tendo racionamento e meu vizinho do lado está regando o jardim. E criou uma tensão social. Televisão, mídia, dizendo que as obras, enquanto a gente estava fazendo obras, que a gente pegava a água e jogava na via pública. E isso começou a impactar. A gente tem uma questão muito séria também de competitividade, sobre 2 pontos. O cliente, que hoje já nos exige uso racional de água. Ele não quer mais comprar um prédio, um edifício, um apartamento, ele não quer mais estudar numa universidade onde ele não possa, né, ou tomar um banho, ou usar né, lavar a mão porque está faltando água. É inviável, é absurdo para eles, não passa mais pela mente deles de que eu vou comprar a minha casa falte água. E é verdade. Eu acho que é a responsabilidade nossa. Que projeto que constrói é essa. A gente tem que dar as condições de habitabilidade que nós falamos.
Mas também a gente tem essa questão, vamos dizer assim, cidades, por exemplo, restringiram que iniciassem novas obras por 3, 4 meses na época de racionamento. É lógico que as obras consomem água. E, certamente, o prefeito falou assim, prefiro abastecer a minha cidade, né, a população, do que iniciar novas obras. Para quem é da área de construção, sabe que 4 meses de uma obra parada pode significar o fracasso de um negócio. Então, é uma questão de competitividade, a questão da água. Nossos canteiros de obra. O que a gente, tem que falar um pouquinho de tendências, o que nós estamos fazendo? Nossos canteiros de obra começaram a reutilizar a água, utilizar a água, dos nossos poços, a água da drenagem que sai na escavação, para a limpeza de obra, lavar a roda do caminhão, abaixar a poeira. São itens que a gente tem utilizado. Temos utilizado também para a gente fazer a cura de concreto e outras coisas. E tem empresas, tem consultores que estão trabalhando, inclusive, em tecnologias de como a gente pode utilizar essa água, não vou dizer que é água de reuso, mas sim uma água de fonte alternativa, nos seus processos construtivos. Como eu falei, é competitividade. Mas vamos falar da realidade também. Nós temos obras que são planejadas e executadas por empresas, por construtoras, por profissionais que têm essa visão. Mas a grande maioria de nossas obras ainda são feitas de forma informal, que a gente fala. É a autoconstrução, é o meu vizinho, por exemplo, que está construindo uma residência e ele não tem noção nenhuma de uso racional da água durante o canteiro de obra. Então, nosso trabalho é disseminação. Temos trabalhado também na questão de projetos, especificações e no uso, operação e manutenção. É muito engraçado a gente falar assim, eu entrego um prédio com uso racional da água, com reuso de água, só que eu coloco isso na minha convenção de condomínio quando eu lanço meu edifício, quando eu lanço meu shopping, quando eu lanço meu hotel. Só que numa assembleia de condomínio, a assembleia é soberana, para quem mora em prédio sabe disso, e a assembleia fala assim, não, minha prioridade não é essa. Vamos desligar todo o sistema que a gente faz para a conservação de água e para tratamento de água. Então, é interessante, porque existem leis, nós vamos falar delas, dizendo que nós somos obrigados a fazer, mas não existem leis ou políticas ou incentivos dizendo que quem usa, opera e mantém tenha que fazer. Como que andou esse tema da conservação de água na construção civil? Em 2005, é lógico, tivemos o primeiro apagão da água e nós fomos procurados pela Fiesp para fazer um manual juntamente com eles de conservação de água. Os fabricantes de metais, naquela época, estavam iniciando a fabricação ou a importação dos metais, economizadores, e eles nos deram um grande apoio de falar, vamos fazer. Desde aquele momento, nós queríamos avançar e elaborar as normas técnicas, mas a gente não tinha experiência, a gente não tinha prática, a gente não tinha números. Então, vamos falar assim, vamos fazer guias orientativas. A Fiesp nos trouxe a Ana como parceira, e a Ana realmente divulgou, e ela fala que esse manualzinho, esse guia, foi um grande divulgador da questão da conservação de água nas edificações. Bacana, 2005, 2015 de novo, outro apagão da água, vocês conhecem muito bem. E a gente falou assim, vamos revitalizar esse manual, vamos fazer de novo, vamos divulgar de novo. E a gente até sentou, Um dos meus colegas da Fiesp, o Rocco está lá atrás, a gente sentou de novo para rever esse manual. E a gente chegou à conclusão que não era isso que a gente precisava. Precisávamos avançar em normas técnicas. Tínhamos também, em 2007, por iniciativa do professor Plínio Tomás, a elaboração da norma referente à utilização de água de chuva. Porque isso também virou moda. Começou a faltar água, os municípios começaram a falar, vamos utilizar norma água de chuva. E foi aí que eu conheci grande parte da equipe que participou com a gente da elaboração da norma agora em 2016. O setor também começou a trabalhar em 2012 na revisão da norma 5626, que trata sistemas prediais de água quente e água fria. E como não tinha nada desde 2005, só se falava em água de chuva, se criou uma proposta de recomendações para o uso racional da água. Essa norma ainda está em revisão. Para quem trabalha, conhece o processo de norma, sabe que é um pouco lento. E a gente conseguiu ultrapassar um pouquinho o pessoal
norma de sistemas prediais. Estamos com 3 normas para sair do forno: a de conservação de água, uso de fontes alternativas e aproveitamento de água de chuva, a revisão daquela norma de 2007. Bacana. Aí, vamos lá, vamos falar da nossa norma. Nunca tinha participado no ambiente de vocês, né? Comecei a conhecer a ABS, como, né, que está realizando o evento, mas foi lá, né? A gente participa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, se estava escrevendo o Plano Nacional de Águas, não se falava muito de conservação de água em edificações, e a Câmara Brasileira de Construção foi chamada a participar. Estava eu numa reunião onde eu não conhecia ninguém, morrendo de medo, porque iam me fazer perguntas que eu não saberia fazer. Uma equipe de, né, a gente sabe que nessa reunião estão sanitaristas, estão pessoal super avançado, estão vocês na reunião, e eu ia falar sobre conservação de água, o reuso de água em edificações. Mas foi bacana porque depois nos convidaram para fazer a apresentação da norma, e eu acho que, aos poucos, todo o setor de saneamento, agradeço, estão abraçando com carinho, né, o nosso trabalho aí dentro da parte de edificações. Convidados também a participar no Fórum Mundial da Água, uma participação talvez um pouco pequena, mas uma coisa interessante, lá no fórum a gente percebeu que não se fala muito de edificações. Olha que interessante. Se fala uma coisa macro, sistemas, cidades, mas se fala muito pouco na própria edificação. E foi a nossa frustração. Fomos lá para aprender e a gente aprendeu muito pouco, mas o importante é que a gente abriu espaço. E estamos abrindo espaço para o próximo, para o 9º fórum, para a gente aprofundar isso. A boa notícia desse ano, para nós do setor da construção civil, Caixa Econômica, PNUD, abraçaram uma causa que é descobrir a pegada hídrica das nossas obras. Quanto consumimos de metro cúbico para produzir 1 metro quadrado de área construída? Bacana. Trabalhamos na pegada de carbono, trabalhamos na pegada de resíduos e agora na pegada de água. Não vou dizer que foi fácil, que foi rápido, mas a gente conseguiu. A Virgínia Sodré, que está aqui conosco, é a nossa consultora, vai fazer toda, né, a parte técnica do projeto. E a gente acha isso muito importante, a parceria PNUD Caixa Econômica, com o Sinduscon São Paulo, para quem não conhece, o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, do qual, né, estou aqui também representando. Então, mas o que isso tem a ver com isso? Tem a ver porque a hora que a gente for calcular a pegada hídrica das nossas obras, nós vamos ter um olhar diferente para os nossos canteiros de obra. Isso é importante. Nós vamos ter um olhar diferente para os produtos que estarão nas nossas obras, para os sistemas que estarão nas nossas obras. Então, a gente entende que isso é um grande avanço para mensurar, porque é bacana. Hoje a gente tem boas práticas, mas a gente não consegue mensurar, a gente consegue fazer o benchmark. Mas vamos lá. Por que a gente está aqui e por que a gente fala o seguinte? É importante elaborar normas para edificações. Municípios, governos estão fazendo as suas leis. E a gente sabe que, no caso de edificações, fica muito mais restrito ao município, né? Porque a gerência é municipal, código de obras e leis que regem as edificações. E, às vezes, a gente pede ajuda para o Estado, pede ajuda do governo federal, e eles têm um certo limite, e isso, às vezes, atrapalha um pouco. Mas o que nos preocupa, e a gente sabe que tem leis federais andando lá, e a gente está acompanhando lá no Congresso, porque a gente entende que as leis têm que promover, né, fornecer diretrizes e incentivar. Para por aí. O nosso problema, e acho que a gente está num ambiente bem técnico para dizer, e vocês também não gostam, é que as leis especifiquem soluções. Você tem que fazer isso numa casa, aquilo num prédio e aquilo num hospital. Isso a gente sabe que não dá certo. Existem leis definindo questões técnicas. Você tem que colocar aparelho economizador na banheira, na torneira do seu banheiro. E se isso não for viável? E se isso não for a solução? Existem legislações que, fazendo isso, restringem os avanços. Porque para a gente mudar uma lei é muito mais difícil. Certo? Uma regulamentação técnica. Então, isso restringe o avanço. A partir do momento que eu tenho uma lei que fala assim, você é obrigado a utilizar torneiras economizadoras em todos os banheiros da sua casa, poxa, isso
sistemas estão vindo aí, outras questões de conservação de água são mais importantes. E as leis estão gerando insegurança. Por exemplo, cidade de São Paulo. Estamos aqui, a Câmara Municipal aprovou uma lei falando sobre reuso, né, para não potável nas edificações. E ela começa dizendo o seguinte: reuso de água de chuva, reuso de água de rebaixamento de lençol. Para quem é técnico, eu sei que vocês estão se mexendo na cadeira, né? Isso aqui é um palavrão. Eu aprendi, eu também falava isso quando eu comecei a falar, entender um pouquinho de água. Isso é um palavrão. Falar que é um reuso de água de chuva é você captar a água de chuva e você utilizar sem tratamento nenhum, né? E aí vocês vão falar assim, mas e daí? Vamos em frente. E daí que isso, para a gente que constrói, causa uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Qualquer cliente nosso pode entrar com uma ação tentando explicar. Se você está dizendo que tem reuso de água de chuva, você tem que ter uma estação de tratamento no seu prédio. E eu vou dizer assim, você tem razão, tecnicamente. Então, isso está nos trazendo muita preocupação. Belo Horizonte também fala em reuso em edificações, mas ela não cita necessidade de tratamento, ela não cita necessidades e obrigações de cuidados, simplesmente fala que tem que usar. E todas as obras novas têm que ter isso. Bacana. Só que as obras, essas leis não estão sendo, algumas delas, tendo suporte, o apoio dos especialistas. E para quem ajuda também nessa questão de políticas públicas, mesmo ajudando, mesmo, né, você, aqui a equipe técnica ajudando, existem incorreções. Qual o nosso medo? Bacana. A lei fala assim, você é obrigado a fazer isso. Construtor, você é obrigado a entregar isso. Mas a lei também não está dizendo quais são as obrigações de quem está morando, quem está utilizando, né? Não se fala. Bacana, então, mesmo que você queira incentivar a fazer, mesmo que você queira, uma política pública dizendo assim, olha, é bacana, vamos fazer do jeito certo. Vai, as consultoras, projetistas, projetam aquele prédio sensacional, aquele shopping sensacional. Ninguém está dizendo no resto. E aí? Existem empreendimentos, gente, que estão sendo top 10. Empreendimentos corporativos, certificados, né? Ganham um monte de estrelinha, de plaquinha, tudo mais. São top 10. E daí? Eles estão com as suas estações de tratamento paradas. E olha que é mais interessante, que eu brinco muito com o pessoal da certificação. Mas eu tenho que fazer um comissionamento, eu tenho que testar. Antes de entregar o prédio, eu tenho que testar. Realmente você tem que testar. Como é que você testa? Eu ponho água. Que água você põe nessa estação de tratamento para testar? A água. Tem entrada de água do prédio, eu coloco a água. Bacana, você está colocando não sei quantos litros de água potável, para testar a sua estação de tratamento de esgoto. E aí que vem aquele bate-bola. Eu vejo assim um Aquapolo, eu vejo experiências internacionais. Nós queremos receber também água de reuso em nossos prédios. O que é mais viável? Uma cidade como São Paulo. A gente começar a fazer um monte de estação de tratamento em cada prédio, como a lei exige, ou a gente ter vários piscinões. É engraçado, o Código de Obras ele foi alterado e hoje nós temos o que era uma piscininha, virou um piscinão, bacana, e condomínio reclamando para as construtoras, dizendo assim, eu tenho rato, eu tenho barata, eu tenho folha, eu tenho, porque o piscinão, eu não tenho volume de chuva suficiente. Será que eu preciso fazer um piscinão para cada prédio? Eu posso fazer um piscinão para aquele quarteirão, e aí sim, né, num bloco, eu consigo viabilizar uma solução. Então, nosso grande questionamento, a provocação, é nesse sentido, vamos pensar fora do quadrado. Né? Eu digo para o pessoal, vocês estão fazendo um prédio para conservação de água, deixa uma tubulação para uma entrada de água não potável. Simples, põe um medidor, você tem água potável, ok. Eu tenho água não potável, eu vou deixar uma entrada. Não proíbam os avanços. Não proíbam. E a gente pode falar de cidades que hoje têm abastecimento. A gente tem cidades que não têm abastecimento. Nós estamos criando cidades, nós estamos criando bairros. A gente pode pensar diferente. Bacana, tem um grande polo industrial fazendo seu tratamento de água, ok. Está do lado do meu condomínio de casas,
Por que ele não pode me fornecer água de reuso, por exemplo? Né? São questionamentos. Eles dizem que toda a qualidade é ótima, né? A gente está vendo aqui, eles provam por A mais B que a qualidade é ótima. E olha que interessante, fora a questão regulatória, do avanço da conscientização, nós estamos construindo edifícios sustentáveis. Certo? A onda verde que a gente fala, nós estamos fazendo conservação de água nas edificações, nós estamos fazendo, né, sistemas de tratamento, nós estamos utilizando fontes alternativas. Então, o fato de estarmos fazendo isso e não termos embasamento técnico, a gente morre de medo. Tem gente que não pensa nisso, e às vezes a gente vai numa palestra dessa e fala assim, olha gente, vocês estão pensando nisso, nisso e nisso? Não. Então pense. Pensem porque a responsabilidade de quem entrega e quem opera o empreendimento é muito grande. Estamos fazendo edifícios verdes, e a tendência, se vocês forem num evento de arquitetura sustentável, né? Europa já tem isso, o edifício sustentável vai ser aquele que vai produzir, inclusive, o seu alimento. Olha que louco. Então, se a gente está num edifício que, além de vai ter toda aquela questão do bem-estar, sustentabilidade, desempenho, ele está dizendo o seguinte, por que eu vou comprar legumes, verduras, trazer, né, de uma chácara a 30 quilômetros de distância, se for perto, se na minha cobertura eu posso produzir esses alimentos e fornecer para quem está aqui dentro. Imagina um prédio corporativo, um shopping, aquela laje enorme, né? Eu tenho vários restaurantes, fast food lá dentro, que consomem verduras. Por que eu não posso produzir isso lá em cima? O Walmart já tem algumas experiências sobre isso. E a hora que a gente fala que a gente está produzindo alimentos no prédio, qual água eu vou utilizar para abastecer? Vai ser água potável? Qual o consumo de água desse edifício? Ou, como mostraram ontem, por que não pode ser uma água de reuso tratada que traz até mais nutrientes? Mas espera aí, tem metal pesado, tem não sei o quê, mas acho que a gente tem capacidade de avançar nesses conceitos. Pois bem, formamos a comissão de estudo, para quem não conhece, o processo sempre começa assim, formamos uma comissão de estudo e ela foi designada nesse momento para elaborar 2 normas, conservação de água e uso de fontes alternativas. As normas, mas a comissão é perpétua, a gente brinca, e outras normas que sejam necessárias a gente pode trazer para essa discussão. Temos o Comitê Brasileiro da Construção Civil, então tudo que se trata de edificações, e fica aí uma dica para vocês, deve ser tratado no âmbito do Comitê no CB2, tá? Da BNT, que trata de edificações. Bacana, se vocês têm uma interface entre o macro com o micro, vamos falar de edificações, nos procurem, comitê, vamos fazer norma, vamos ver o que precisa. Temos 100 membros participando, eu gosto de colocar esse número, né? E a gente brinca assim, a gente senta numa sala dessas, as 3 primeiras reuniões, todo mundo está batendo com todo mundo, e aí eu pergunto assim, por que vocês vieram aqui? Não, é porque a gente quer avançar na conservação e no reuso. Ok, então para de brigar, vamos sentar todo mundo, vamos ser amigos e vamos avançar nas normas. Eu faço a coordenação, a Virgínia é a nossa secretária, né? Não no termo secretário, mas ela que nos ajuda, e o Álvaro também nos apoiou bastante nesse projeto. Como que está a norma? Eu acho que essa é a coisa mais importante para todos. Ela deve estar saindo para a consulta nacional agora em dezembro ainda, antes do Natal. A BNT prometeu isso para a gente, vai ser um presente de Natal. E aí a gente tem 30 a 45 dias, um prazo para que ela seja aprovada. Não vou passar item por item da norma, né? Eu até listei aqui as questões, mas acho que ressaltar algumas coisas da norma de conservação muito mais rápido do que eu vou falar um pouquinho da de reuso. Mas acho que a grande mensagem que a gente quer passar é que, para se fazer conservação de água numa edificação, nova ou existente, essa norma vale para os 2 tipos de modelo, novo ou existente, vamos fazer aquela coisa básica que a gente aprende na primeira aula de hidráulica, né? Vamos analisar oferta e demanda. Vamos fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Porque se fala muito o seguinte, não posso fazer conservação de água em edifício existente, quem disse que não pode? Né? É só fazer um estudo de viabilidade.
A gestão da demanda, vamos trabalhar no uso eficiente da água. E aí temos que, né? Tem toda uma parte de educação, tem toda uma parte de equipamentos, sistemas, né? Que a gente tem que trabalhar. E a gestão da oferta. O que nós temos, o que nós temos hoje, o que nós teremos amanhã. Eu acho que esse é o grande recado da gente dizer também. O que a gente pensa grande, né? Os nossos projetos. Isso aqui, Lili, é básico, né? Como é que um projeto de hidráulica não vai pensar nas tubulações, nos acessos e à disposição do ambiente? Quem é projetista de instalação hidráulica sabe que isso o projetista de instalações pensa, mas o arquiteto não. E aí a gente convenceu os senhores arquitetos. Vamos pensar diferente. Vocês estão falando prédios sustentáveis. Pensa nisso. Para que fazer uma tubulação que vai até, né, dar volta, não sei quantos cotovelos tal, e não chega no ponto que a gente quer. A gente tem preocupação com água quente também, não é um mérito aqui, mas... aquela questão de água e energia sustentáveis, a gente tem que equalizar. Uso eficiente, peças, dispositivos, aquela coisa que eu falei, não vamos colocar porque é moda, né? Vamos colocar porque é eficiente, porque traz um desempenho. A gente precisa identificar perdas. E é muito engraçado, né? A gente fala isso, identificar perdas. A gente vê, por exemplo, se pegar uma universidade. Bacana, vocês falaram ontem que tem a universidade que já está pensando, já está utilizando água de reuso fornecida, né, pela Sanasa. Ela tem um jardim enorme. A tubulação passa por todo aquele jardim. Não tem uma caixa de inspeção. Não tem nada. E a perda? Né? Setorização, medição individualizada. Vocês, especialistas, vão dizer, Línia, para com isso, medição individualizada não é conservação de água. Ok, medição não é conservação de água, mas medição individualizada traz um peso na consciência que é bárbaro. Né? O meu filho, conversar com o filho do apartamento 105 e o menino do 105 falar que ele consome 10 metros cúbicos e eu consumo 20 metros cúbicos, pronto, me deu um peso na consciência. Então, isso tem ajudado muito essa ação. Limitação de vações, irrigação, né, questão, precisamos avançar muito. O velho esguicho, né, você ligar na torneira e o velho esguicho, a gente precisa avançar muito na questão. Uso, operação e manutenção, e aí nós estamos criando o gestor da água. O seu síndico deixa de ser síndico. O seu administrador do prédio da universidade deixa só de ser um administrador. O gerente predial do shopping, ele deixa de ser só um gerente predial, ele vira um gestor da água. E nós vamos entrar na questão do plano da comunicação. Ok, fizemos um fluxograma, edifícios novos, edifícios existentes, são modelos orientativos que vão constar. Vocês vão perguntar para mim, é obrigatória a norma? Não, ela não é obrigatória. Gostaríamos muito que fosse, mas também a gente aprendeu que um passo de cada vez. Se a gente já está falando de norma para conservação de uso e uso de fontes alternativas, já deu um estresse, imagina se a gente fala que é obrigatório. A norma está aí, mas a partir do momento que eu coloco no meu folheto de vendas daquele prédio dizendo que eu faço uso racional da água, meu amigo, use a norma. Se eu não declarar no meu projeto que eu não faço nada, ok, eu não sou obrigado a seguir a norma. Mas e fiquem alertas, porque o pessoal do marketing gosta de fazer isso. Conservação de uso da água, água de reuso, não sei o quê. Coloque isso no seu folheto de vendas, você é obrigado a atender a norma. E a gente também entende que a norma vai servir de base para essas legislações que estão obrigando. Então, os municípios que já obrigam, é obrigatório o uso de reuso, ponto, ok, você vai seguir a norma. E aí, nós vamos ter um grande embate para aquelas normas que já foram feitas, as legislações, serem atualizadas, para não criar conflito. Mas aí a gente já tem um argumento, porque a gente está lá e vai apresentar os argumentos que a gente tem. Olha, existe norma técnica. A outra norma, uso de fontes alternativas de água não potável, bacana, também ressaltando quais são os usos que estamos adotando. Lembrem, gente, é sempre dentro do edifício, é do portão para dentro, só para não criar confusão. Então, às vezes parece um pouco difícil, diferente do que está estabelecido em leis, nas normativas, do que aquilo que a gente está trabalhando dentro de casa. Ok, quais são o que a gente entendeu, né, como fontes alternativas? Água de chuva, água pluvial,
Não me perguntem a diferença, por favor. Né? A gente que é da construção civil, que é 15, né, sistemas prediais, acho que é a mesma coisa, mas não é. Água de rebaixamento de lençol, água de condensado, águas cinzas. E aí a vantagem da norma é que a gente pode definir, para esta norma, o que a gente entende de águas cinzas e águas escuras, negras. E, né, e a gente fala o seguinte, isso aqui é hoje, é o estado da arte de hoje. Torço para que a tecnologia nos ajude a gente mudar tudo isso e a gente fala assim, a gente pode utilizar tudo e a gente viabilize isso. Potenciais usos, descargas, né, como foi falado, lavagem de logradouros, lavagem de veículos, irrigação, uso ornamental, sistema de resfriamento de água e aí, arrefecimento de telhados. Com detalhe, o sistema de resfriamento de água não conseguimos chegar no detalhe da qualidade da água, porque cada fornecedor de sistema de ar-condicionado ele diz que a qualidade tem que ser diferente. Ok? A norma não está sendo prescritiva. Nesse sentido, nós estamos trabalhando nessas normas para trabalhar no modelo de gestão. Se eu tenho um sistema de resfriamento de água, eu vou considerar no meu balanço hídrico e vou perguntar para o meu fabricante qual a qualidade da água que você quer. E ele vai me dizer. E aí eu vou produzir água no meu condomínio, imagine um shopping, para atender aquela qualidade de água. E o seu fabricante vai ter que me dizer qual é. Então, a gente está criando um elo da cadeia produtiva da construção civil que vai, eu entendo que vai unir, né, no sentido de garantir qualidade. E a gente também tem a tal das nossas garantias e nossos desempenhos que temos que trazer. Um ponto que eu acho que vocês gostam de discutir, que eu vi em todas as apresentações, o parâmetro de qualidade de uso não potável, frequência de amostragem. Aí eu tenho que agradecer ao professor Mierza, que está aqui na frente. Entre eles, juntamos 4, eu brinco, eu falava assim, são 4 professores malucos, que estão discutindo o tema há muito tempo. Eu cometi algumas gafes, né? Por exemplo, o professor Asher está lá na Bahia, a gente fazia uma videoconferência, e a maior gafe, eu marquei uma reunião às 8h30 da manhã. E eu liguei para o Asher dizendo assim, professor, mas a reunião? Minha filha, aqui são 7h30, estou na Bahia. Então, isso foi muito bacana, mas eu acho que ele se disse, mas já que você me acordou, tudo bem, vamos lá. Né? O Rafael Bastos Viçosa, o Francis do Espírito Santo, e a gente, inclusive, né, a Virgínia orquestrou essas reuniões para que eles entrassem num consenso. Vocês olharem os parâmetros, a gente vai apresentar, também consideramos um pouquinho as resoluções existentes aqui em São Paulo, a DAS em Brasília, a reivindicação dos fabricantes. Então, eles falaram o seguinte, olha, precisa cuidado com isso, cuidado com aquilo. Em especial nos fabricantes, veja bem, uma norma de edificações sendo elaborada com uma coordenadora chata do setor de edificações, que luta para que coisas aconteçam. Eu falava assim, é o seguinte, seu fabricante, o senhor está dizendo que eu não posso colocar um avanço técnico, tecnológico nessa norma, porque o senhor não tem. Tá. Mas a sua fábrica matriz que fica lá na Europa tem? Tem. Falei, acabou o problema. Aí ele virava para mim e falava assim, mas e o custo? Eu falei assim, a partir do momento que essa norma for aprovada e ela servir como diretriz para nós técnicos, né, políticas públicas, para que isso se avance, naturalmente isso vai se espalhar para o Brasil inteiro. Vai criar mercado. Se o seu pessoal lá de marketing, lá de fora, da Europa, verificar que existe mercado aqui no Brasil, ele vai trazer, vai diminuir custo. E aí é bacana, porque aí o outro fabricante, concorrente, que está lá na norma, fala assim, mas eu já tenho essa pesquisa aqui no Brasil, estou esperando diretrizes, né, mercado, tendências, e eu já posso produzir no Brasil a um preço metade do seu. Bacana, acabou a discussão. A mesma coisa do tubo pintado. Não pode exigir que o tubo seja pintado. Por que não pode? Porque não tem fabricação no Brasil. Tá bom. Então, a gente põe assim, preferencialmente da cor tal. Não, mas não tem tubo. Aí vira um fabricante e fala assim, não tem problema. Aprovou a norma? Já tem prédio fazendo uso de fonte alternativa, água não potável? Eu simplesmente, é fácil, eu passo um silk no tubo, escrevo lá, água não potável,
Quanto tempo demora isso? Para sair uma carga deve demorar assim, meio período, porque o difícil é só fazer a nota e tal. Então, a gente sente também dos fabricantes que existe o conhecimento, né? Não culpo eles, a gente tem que trazer e dizer assim, queremos usar e da forma certa. E a gente tem provocado muito, nesse sentido, os nossos fabricantes, porque eles também precisam elaborar as normas técnicas dos equipamentos e dos sistemas. Por que isso nos preocupa? E é engraçado. Ele fala assim, você não pode usar minha torneira automática com sensor eletrônico para água não potável, porque eu não vou te dar a garantia de 10 anos. Ok? Que garantia você me dá? O meu manual do proprietário que eu entrego para o meu proprietário, eu tenho que estipular qual a garantia do equipamento. Se você falar que não é 10, mas falar que é 5, eu coloco que é 5. E você vai me dizer qual a manutenção que tem que ser dada no seu equipamento. Nós temos regrinhas. Isso é muito claro. Eu construo um prédio, eu tenho que passar toda essa informação para o meu cliente. Aí o fabricante, opa, peraí. E eu sei que eles já estão se agitando para começar a conversar sobre isso. Então, é muito naquela provocação. Não é que não dá para fazer. Dá para fazer. A gente está numa fase de como fazer. A famosa tabela, eu nem queria colocar aí, e eu digo que se tem perguntas, o Mierza está aqui, a Virgínia está aqui, todos vão poder responder, porque realmente, gente, eu não entendo dessa questão desses parâmetros. A gente teve um pouquinho de cuidado também com relação aos ensaios. Essa norma vai valer para todo o Brasil. Então, onde poderão ser feitos os ensaios, como serão feitos. Os condomínios, os prédios estão respirando fundo e colocando isso na sua planilha de custos. Isso tem que ser feito. Vamos ser real. Se a gente tem um elevador no prédio, a gente tem lei dizendo que tem que ter manutenção no elevador, e eu tenho que apresentar um atestado de que eu faço a manutenção, vamos fazer isso também para as nossas estações de tratamento dentro dos nossos edifícios. O que a gente se preocupou ao elaborar nessa norma? Então, materiais e componentes, a gente tem que especificar, e sempre a gente não está dizendo a vida útil é tal, nada. A gente está dizendo que o fabricante deve apresentar essa especificação. Projeto, uma coisa que a gente não tinha pensado, estamos falando de água de reuso, uso de fonte alternativa, não potável, que inclui o reuso. Projeto de coleta, armazenamento e distribuição de água. Nós estamos colocando mais um especialista na nossa equipe de projetos. Certo? Não é o arquiteto que vai fazer isso, gente. Não é, a gente quer que os nossos projetistas de instalações também tenham essa especialização, tenham esse conhecimento. Como eu falei, a previsão de entrada de água não potável de terceiros. Então, bacana, acabou a água. Vamos imaginar esse hotel. Racionamento de água, não vou ter mais água. Ok, eu tenho que ter uma entrada por caminhão de água potável, para abastecer meu reservatório de água potável, mas eu também tenho que ter uma entrada para um caminhão de água não potável, que vai utilizar essa água não potável para diversos usos dentro desse hotel. Só que se eu não tiver essas duas entradas, dou razão à minha amiga Sabesp, que ela vai dizer, você não pode fazer isso, você não pode colocar na mesma entrada. E, infelizmente, a gente sabe que às vezes estão acontecendo alguns absurdos desses. Sistemas independentes, proibições de conexões cruzadas, certo? A questão dos tratamentos e ensaios são profissionais e empresas habilitadas, então a gente entende que vai abrir também um campo para isso, para atendimento aos edifícios. Quais os cuidados que a gente tem que ter com o armazenamento da água não potável? Bacana, são coisas diferentes. Então, a gente está criando outras atividades dentro de um condomínio. Como eu tenho que identificar? Então, se aquela minha torneira é não potável, se eu utilizo na minha bacia, eu tenho que colocar, na bacia sanitária, eu tenho que colocar alertas, informando, eu tenho que ter essa obrigação. E aí eu gosto da tecnologia, porque antes a gente fazia isso no jardim, e qual que é a orientação? A sua torneira do jardim, para irrigação, você faz uma grade de ferro, coloca um cadeado e coloca uma placa. Dizendo, ante tudo, Ante criança, ante gente, ante o funcionário. Bacana. E agora não. Tecnologia, gente. Eu tenho lá a minha irrigação, eu tenho uma chavinha, fiz a irrigação do jardim, acabou, tiro a chavinha, levo a chave comigo, ninguém acessa aquele ponto.
Tecnologia existe. Então, a gente tem que pensar nisso. Identificação das tubulações, e a gente brinca com isso daqui, que a gente tem um grande trabalho de fazer assim, tomar cuidado com o Zé encanador. Certo? Porque ele, não sabendo da história, ele vai saber que ele está passando nessa parede 2 tubulações. Ele nunca ouviu falar de uso não potável, essas coisas. Ele vai falar assim: dona, tem 2 tubulações aqui, uma tem água, a outra não tem água. Sabe o que a gente faz? A gente junta as duas, né? Mata esse ponto e ok. Vamos falar da nossa realidade, né? Entregamos casas, entregamos edifícios, entregamos shoppings, hospitais e hotéis. A gente é técnico, a gente sabe de tudo isso, toma os seus cuidados, mas uso, operação e manutenção, quem vai fazer isso? Então, a gente tem que ter uma melhora de qualificação dos nossos profissionais e dos nossos síndicos. Bacana, né? O monitoramento, as reformas, plano de comunicação. E criamos aqui, o edifício passa a ser o produtor de água, com todas as suas responsabilidades. Olha que legal. Inventamos uma norma de uso de fontes alternativas, que é o que quem está aqui nessa sala quer, todos nós queremos, só que a gente tinha muito medo, e quem já está fazendo seus prédios sustentáveis, né, tem muito medo disso, da responsabilidade de entregar um empreendimento e der uma contaminação. Por quê? Porque eu tenho a minha obrigação do usuário. Fiquem felizes, o setor da construção civil tem trabalhado muito nessa atividade, né? Então, a gente começou passo a passo. Manual do proprietário, como elaborar o manual do proprietário. Somos nós responsáveis e temos que passar toda a informação. Como eu tenho que fazer o programa de manutenção de um edifício? Então, eu, construtora, sou obrigada a passar essas informações e vou passar todas essas. E muito mais. E alertar, e no começo vamos colocar em páginas vermelhas, né? Esse prédio tem reuso, tem tratamento, o que tem que ser feito? E depois nós temos uma norma, essa norma do programa de manutenção diz assim: o síndico é responsável por isso. O gestor da água é responsável por isso. Então, a gente vai ter como cobrar. Esperamos, né, que nas políticas públicas, legislações, isso seja abraçado. Porque é muito estranho a gente ver as leis que falam só até um certo ponto, a quem faz o prédio. E essa coisa não se estende. Quer seja em pequenos ou outros produtos. A norma de água de chuva, já me levantaram a plaquinha, mas lembrando, né, o Plínio Tomás coordena, o Álvaro Diogo é o secretário, e já tem uma previsão de que no dia 25, mais ou menos, de novembro, tem uma expectativa que seja lançada para consulta pública. Eles falam que a gente que foi culpado, né, de ter essa revisão, mas o setor já queria avançar um pouquinho nessa norma, que a gente sabe disso. Aquela coisa, práticas, 10 anos de prática, vamos rever a norma, isso vale para qualquer norma técnica, isso que é bacana. Se vocês, em 2 anos, falarem assim, vamos rever a norma de edificações? Vamos. Estamos melhor? Vamos. Né? E aí foi toda essa motivação. Então, também todo o escopo da norma, mas como eu tenho que, né, avançar um pouquinho, vamos falar do que a gente precisa para avançar. Né? Políticas públicas, a gente precisa de incentivos. Políticas de incentivos. E quando eu falo, a gente tem um caso aqui de um empreendimento em São Paulo, um bairro novo, vamos dizer que é um bairro, só que por ele não ter a característica de bairro, mas são vários prédios com um jardim grande na frente, ele está produzindo, tem prédios comerciais, residenciais, no prédio comercial ele produz água para resfriar, e ele gostaria de mandar essa água quente, tá, para fazer o aquecimento dos prédios residenciais, não é nem para utilização. Por que eu não posso? Eles brigaram, estão brigando ainda, porque tem uma rua no meio desses 2 prédios, e a rua é pública. E eu não tenho legislação que me permita passar de um prédio para o outro. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Eu tenho, por exemplo, política pública, os hotéis têm que ter estações de tratamento para água de reuso. Bacana, é uma política pública legal. Rio de Janeiro, para se aprovar, tá, para eu tirar o habite na conclusão da obra e funcionar, já fiz no início da obra
eu já apresentei todos os meus projetos, foram aprovados, inclusive da estação de tratamento. Para eu colocar o hotel em operação, se eu tiver uma estação de tratamento de esgoto, estava demorando 6 meses para se tirar o habite do hotel e para ele começar a funcionar. Pergunta se isso não desanima qualquer empresário, qualquer investidor, de fazer alguma coisa no sentido de conservação de água. Eu me desanimo. A hora lá no Sinduscom, muitas pessoas ligam para nós perguntando sobre o Código de Obras, dizendo que agora nós temos um piscinão aqui em São Paulo para cada prédio. Eu me desanimo com isso, vendo que as coisas estão sendo feitas erradas. As normas técnicas, como falei, a gente precisa que os fabricantes também avancem, os sistemistas avancem, cada um no seu quadrado, a gente não quer interferir. Vamos buscar desempenho. Prefiro que as políticas públicas falem assim: os edifícios residenciais da cidade X vão ter que ter um consumo de X litros por habitante. Para nós, técnicos, é melhor a gente fazer o nosso estudo de viabilidade e propor a melhor solução. Vamos trabalhar para desempenho. Capacitação em todas as áreas, desenvolvimento tecnológico, inovação, a gente precisa muito disso, e às vezes a gente se depara com soluções macro, para o saneamento macro, cidades, o que vocês são apresentados aqui, mas quando a gente precisa de uma escala menor num edifício, às vezes se torna inviável, às vezes se torna... Porque a gente queria coisas mais simples, né? O engajamento da sociedade, vocês falaram aqui, é verdade. Eu não quero água de reuso no meu prédio. Eu não quero que a minha água na privada fique de uma cor diferente. A gente precisa que isso aconteça, que tenha essa desmistificação. Para que isso aconteça, a gente precisa que o usuário faça a conservação de água, que ele queira, que ele busque a captação da água de chuva e use da forma correta, que ele busque fazer, utilizar a máquina de lavar a louça na cozinha da forma correta, a máquina de lavar roupa. Eu brinco muito, eu tenho metade do meu lado é japonês. E todas as vezes falam: Lilian, mas sabe aquela bacia, que mostra no Japão que você lava a mão, já cai na caixa acoplada e ela já serve para descarga? Eu acho ótimo. E eu falo assim: a minha metade da família japonesa poderia usar essa bacia. Porque as pessoas são disciplinadas, só vão lavar a mão na pia. Agora, a outra metade não vai fazer isso. Então, a gente tem muito da questão da cultura, soluções maravilhosas, Artista na televisão dizendo que, olha, você toma o banho, enquanto você toma banho, você faz xixi, para você economizar a descarga. Ok, faça isso na sua casa. A hora que eu tenho toda uma tubulação, 500 pessoas morando no mesmo prédio, para não dizer que tem prédios maiores, como é que fica o meu tratamento de água? Como é que fica o meu risco de contaminação? Então, a gente precisa divulgar, entender, e a gente tem trabalhado também nessa questão da divulgação do tema, e agradeço aí, mais uma vez, o convite. Os nossos contatos, eu, como coordenadora da norma, posso ajudar vocês, estamos aceitando sugestões, a norma vai entrar em consulta pública, vocês vão ter a oportunidade também de nos ajudar. E a Rose de Lima é a nossa secretária do Comitê Brasileiro de Edificações e pode também dar outras informações no âmbito das normativas da BNT. Muito obrigada. Nós agradecemos a Lilian e abrimos agora o momento de perguntas, lá no fundo, aqui na frente. Gostaria que se identificasse e que a pergunta fosse objetiva, por favor. Lilian e demais pessoal, bom dia. Muito boa apresentação, meu nome é Juan Pascoal, eu trabalho com água desde o século passado. A minha pergunta, no caso de sistemas de reuso, é uma coisinha que vai acontecer. Alguém é capaz de, num delírio, projetar um sistema de tratamento, falar que funcione, o sistema foi testado com água, e alguém herdou o problema por lei ou por não sei o quê, e vai ter que operar e a coisa nunca funciona. Quando a gente se lembra que o sistema de água de reuso, se não me engano, do aeroporto de Cumbica, nunca funcionou, de água de chuva nunca funcionou,
o que poderia acontecer, ou como que você imagina lidar com um problema desses num prédio verde, verdinho ou ecológico? Obrigado. Bom, eu vou dizer para você que não é delírio, tá? Isso acontece, é fato. A gente tem estações de tratamento que não estão sendo viabilizadas, estão sendo reformadas, justamente por isso. A preocupação que a gente colocou na norma em cima dessa questão da viabilidade técnica e econômica, porque antes, quando você lança um empreendimento e você não tinha essa, vamos dizer, essa análise, bacana, gente. Tinha um pessoal do Verde que vinha com aquela lista, checklist, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, vai custar tanto. O empreendedor falava assim, ok, vai custar tanto. Mas a gente, trazendo essa questão do estudo de viabilidade e dizendo o quê? Que a gente tem que ter especialistas e que eu quero um aval de um especialista de sistemas de tratamento no meu projeto, eu quero uma RT. Eu quero uma empresa especializada. Eu não posso, a Aline aprendeu lá no primeiro ano de faculdade, que é legal, não. Ou chegou um fornecedor e falou assim, um catálogo legal, fui numa feira, me deu um catálogo. Não, a gente está exigindo ter um critério, a norma está trazendo um critério do que vamos dizer assim, o fornecedor do sistema de tratamento tem que nos apresentar, porque eu também não entendo. Então, mas aí a gente selecionou, olha, precisa ter a RT do projetista, precisa ter o projeto, precisa ter isso, precisa ter o plano de manutenção, precisa ter o plano de ensaio, etc, etc. Bacana. Eu tendo isso, eu tenho uma segurança do que de te acionar se você não fizer certo. Eu acho que a gente tomou um pouquinho de cuidado para cada um no seu quadrado, cada especialista na sua área, atuar num edifício desse. Lá no fundo. Oi, bom dia a todos. José Paulo Neto, presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Lila, não é nenhuma pergunta, ele está tentando falar, já acho que há 2 semanas, só algumas considerações da ABAS, porque o assunto de água é super importante. Eu, como ABAS e a ABAS inteira, sempre defendeu o reuso de água. Eu acho que reutilizar água, usar uma solução alternativa que você estava conversando, utilizar no vaso, utilizar onde nós pudermos, a gente perde muita água potável para fins menos nobres. Então, a gente sempre defende esse uso, porque cada vez que eu faço o reuso de água, eu poupo água potável e poupo também água subterrânea. E uma coisa que me chama a atenção sempre das normas é, nós devemos seguir a lei. A Lei Nacional de Saneamento já prevê que a ligação hidráulica predial não pode ser alimentada por outras fontes. O decreto depois 7217, que regulamenta essa lei, ele diz também que se entende como instalação hidráulica predial a ligação entre o hidrômetro e o reservatório. Isso está na lei e está no decreto. A gente não pode mexer nisso. A gente está com outras questões nesse momento que, às vezes, se altera essa questão. A gente tem dito, não, temos que seguir a Lei Nacional de Saneamento. Já existe uma lei e um decreto, então, ponto. Não podemos alimentar com outras fontes. Mas não podemos entrar de forma nenhuma, muitas vezes se entra nessa questão de alimentar com outras fontes, e isso fica de uma maneira dúbia, aí se fala, não, se eu tenho poço, eu não posso alimentar com água da concessionária, o que não é correto e não está previsto na lei. Ou do poço, ou de uma fonte alternativa de caminhão-pipa, vamos dizer. Então, é só essas considerações da questão da ABAS, porque a gente vê isso constantemente. Se cria, às vezes, uma pequena confusão com isso, e isso depois tem o desenrolar, que eu venho brigando com isso há 7 anos, esse desenrolar com essas questões. O que a gente pede depois é realmente isso. Vamos seguir a lei que nós temos e vamos para frente. Então, desculpe, não é nem uma pergunta, é só uma consideração nossa. Obrigado. Mas eu fiquei em dúvida. Você acha que a gente não tem que ter a utilização de fontes alternativas ou a gente pode estar recebendo essa deve estar recebendo essa água, a gente deve utilizar fontes alternativas que preservam a água superficial. Ontem eu vi um número de aumento de demanda para 2030, 54 metros cúbicos por segundo. Eu entendo que com o nosso crescimento e com o crescimento da população, nós não vamos ter água. 48% da população do Brasil é abastecida por água subterrânea, 53% dos municípios, se você abrir uma torneira, você vai receber água subterrânea ou uma mistura delas, então a gente não tem como viver sem soluções alternativas. Então, essa questão pega só na questão da ligação. Muitas vezes entra uma questão, não pode ser alimentada por outras fontes. Pronto. Isso já aconteceu em 2005 e aí vem a confusão. E por isso foi a Lei Nacional de Saneamento de 2010, o decreto 7217 regulamentou isso, que a instalação hidráulica predial é do hidrômetro ao reservatório. Essa não pode ser abastecida por poço, por caminhão-pipa, por nada que você falou. Tem que ter uma ligação em paralelo. Ponto. Mas o fato de eu misturar água subterrânea ou água do caminhão-pipa no meu reservatório, que se entende como instalação hidráulica predial, isso no direito, estou ficando bom nisso, estou treinando, no direito esse predial tem o sentido jurídico, deve ter, eu sou geólogo, tem o sentido jurídico de prédio como propriedade privada, urbana ou rural,
Então, a instalação hidráulica predial é de propriedade daquele condomínio e responsabilidade. Eu defendo todas essas questões dos parâmetros aqui. Eu vi o Mieres ali na frente, eu defendo a questão dos parâmetros, a gente conversou sobre isso. A gente precisa só deixar claro essa questão da separação de entradas. A partir que entrou, é minha responsabilidade. Eu já tive casos que realmente misturou, depois a gente conversa, então a gente vai se estender aqui o dia todo. Obrigado. Não, é por isso que a gente está colocando, olha, hidrômetro da concessionária água potável é um. Todo o sistema predial de água potável é um. E nós vamos ter o nosso sistema de uso de fonte alternativa, que é outro. Os dois não podem se misturar em hipótese alguma. Estamos criando essa possibilidade da entrada, né, do recebimento da água de uso de fontes alternativas, vai ter medição, segue os mesmos trâmites disso. Nós vamos pedir o parâmetro de qualidade, nós estamos dizendo para o seu síndico, o senhor está achando legal pegar água de reuso, eu quero um laudo, vai ter que ser de empresas qualificadas, tem que ser aprovado, e tem todo um rastreamento, etc., etc. Porque a gente tem que avançar, né? A gente sabe que tem leis que proíbem, ok? Leis que proíbem, mas a gente está batendo na porta e está dizendo. Só que as leis estão sendo repensadas. Desde ontem está sendo repensado aqui nesse ambiente. A gente tem que avançar nessa questão, certo? E não adianta, a gente sabe que tem regiões que não tem água. E aí? Estou dizendo aqui Itu fica o quê? A 100 quilômetros de São Paulo? Eu vou parar minha obra porque eu não tenho, porque eu estou usando água potável? Ok, prefeito, você tem razão. Mas eu posso ter um uso de fonte alternativa e continuar com o meu processo produtivo. E aí eu vou aprender, eu, construtor, vou aprender como utilizar a água, né? Eu não tenho que ficar lavando a água do caminhão com água potável. Então, acho que, nesse sentido, a gente tem que avançar. Quando eu falo que a gente tem barreiras, a gente tem legislações que estão erradas, do nosso ponto de vista técnico, tá? Mas eu também estou no juridiquês. Eu ainda falo assim, a hora que eu encontrar uma lei que está dizendo assim, não pode, eu vou dizer assim, tá bom, prova para mim porque não pode, e eu vou te dizer que você está cerceando, né, o desenvolvimento tecnológico. Mas acho que é bacana a gente estar esperando as contribuições de vocês, rápido, tá, até o final desse mês, por favor. Lília, uma última pergunta aqui. Vou tentar ser bem breve. Sou Ana Silvia, professora da UERJ, Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente. Primeiro, eu queria parabenizar o grupo da Norma, porque eu já secretariei a 12209, que é de Projeto Hidráulico Sanitário de ET, junto com o professor Jordão, da UFRJ, e o professor Pedro Além, da USP. É um trabalho árduo, muito difícil, e a gente recebe muitas críticas, contribuições e muitas críticas, mas, então, agora eu estou do outro lado e queria fazer uma crítica, se me permite. Eu vejo vocês falarem em termos de responsabilizar o síndico ou o gestor de água e a empresa especializada responsável pela operação, manutenção e apresentação de parâmetros, desempenho, etc. Então, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é a falta de responsabilidade. A ciclovia cai e não tem ninguém responsabilizado por isso. A barragem arrebenta, mata um monte de gente, estraga um monte de cidade, e a gente não tem ninguém responsabilizado por isso. Então, nesses núcleos ainda menores, eu vejo uma grande dificuldade de responsabilizar essas pessoas, o síndico, que nem sequer sabe que essa é uma atribuição dele, né? E uma outra preocupação é alcançar esses parâmetros que são restritivos, necessários, porém restritivos, numa operação de uma estação de tratamento de esgoto dentro de um condomínio. Eu moro na Barra da Tijuca, eu tenho estação de tratamento dentro do meu condomínio e vejo lá a dificuldade que é, né? E a gente está com uma dificuldade muito grande de operação de sistemas de grande porte. Então, no Brasil, a gente está com dificuldade de operar lagoa, que é o sistema mais simples que tem, né? E a gente não consegue alcançar parâmetros de lançamento com lagoas. E aí eu vejo uma grande dificuldade em alcançar parâmetros ainda bem mais restritivos em condomínios, com tecnologias muito mais avançadas, com automação, tudo controlado por automação e tal, ainda com muito mais dificuldade. A empresa responsável, ela opera essa e mais 20 e tantas outras estações. Ela vai no condomínio uma vez por semana. E a gente sabe muito bem que operar uma estação uma vez por semana não é operação. Então, eu vejo uma grande dificuldade nisso e queria saber como que vocês estão
pensando de ordem prática, porque o texto ele é perfeito, e eu acho que ele se encaixa muito bem nas nossas necessidades, mas eu vejo de ordem prática muita dificuldade de aplicação. Eu vou ser sincera com você. Num primeiro momento, a Comissão de Norma não queria fazer reuso de água. Justamente por isso. A questão da responsabilidade. Vamos falar de uso de fonte alternativa, água de chuva, né, lençol e tal, e não entrar na questão do tratamento. Por conta disso. A questão da responsabilidade, a questão dos sistemas e a questão de operação. Aí nós chegamos à seguinte conclusão. Não vamos tirar isso do jogo, porque é importante. Fingir que não existe, não dá. Mas, quando a gente fizer a viabilidade técnica e econômica, eu vou fazer agora de um jeito mais sério. Deixou de ser o catálogo do meu fabricante para ser um especialista. E esse especialista vai dizer para mim, Lilian, num prédio comercial, imagina um prédio comercial, 10 andares, 6 salinhas, tá? Psicólogo, advogado, não sei o que e tal. A lei está dizendo que eu tenho que fazer estação de tratamento. Esquece, não é viável, porque vai acontecer isso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar, a lei me manda, lá em Curitiba manda, eu tenho que colocar essa estação de tratamento, bacana, vai ter inauguração, champanhe, o síndico vai desligar. A melhor recomendação, síndico, desliga, porque você não vai ter essa capacidade e custo. Então, a gente meio que direcionou a norma, a gente sabe disso, hoje, para o momento atual, para os grandes empreendimentos. Estamos falando condomínio clube, 5 mil pessoas morando naquele condomínio, que tem toda uma estrutura do gestor predial. Estamos direcionando essa norma para hotéis, para shoppings, para mega empreendimentos, vamos dizer, nesse primeiro momento. A gente sabe que o pequeno não vai acontecer. Estamos direcionando essa norma para um condomínio horizontal que tenha 1000 casas. Porque esse tipo de empreendimento consegue ter uma pessoa responsável, consegue ter um sistema de tratamento, consegue viabilizar custo e ter esse monitoramento. E aí, o que a gente precisa? Você é da área da saúde, certo? Sanitária, vamos falar. O pessoal da saúde, a gente ainda espera, e aí, por regulamentação, eu tenho até medo, a gente tem até medo de falar do pessoal da saúde, que eles são radicais, mas eu espero que venha alguma legislação, alguma normativa, que cobre isso. Alguém precisa cobrar, efetivamente, do nosso síndico, do gestor de água, do gestor predial, que ele tenha esse controle, que ele tenha esse monitoramento. Hoje a gente está dizendo, tem que ter. A norma técnica está dizendo, tem que ter, tem que fazer, tem que apresentar laudo, tem que ter seu arquivo de documentação. Está sujeito. A hora que der um problema, ok. Mas quantos outros que não estão dando problema estão... Quer dizer, o problema não vem à tona e tem problema do mesmo jeito. Então, nesse primeiro momento, a gente sabe, estamos sendo restritivo, a gente até baixou um pouco a bola, a gente ia ser mais restritivo, mas direcionando para os empreendimentos que a gente sabe que pode ter acompanhamento e gestão. Temos muito medo do pequeno empreendimento, daquele prédio residencial. Você faz a conta. Apartamento 1 por andar, 10 apartamentos. Obrigar a fazer reuso de água cinza para as bacias sanitárias. Uma creche para 50 alunos, 100 alunos. Então, a gente tem um pouquinho de medo dessa legislação, e acho que, como entidade, como o Sinduscom São Paulo, né, como o CEBIC, aí, no caso, as entidades da construção civil, e a gente agradece se o pessoal do saneamento estiver junto, a gente levar isso para quem está elaborando lei. Vamos avançar, mas do jeito certo. A tua preocupação é nossa, porque a gente sabe, né, de todas as responsabilidades, e a gente tentou travar de alguma forma, mas a gente, às vezes é até chato falar isso, mas a gente direcionou para os grandes empreendimentos que viabilizam tudo isso. Viabiliza ter uma pessoa capacitada dentro do empreendimento, que vai estar lá monitorando a estação todo dia, vai estar lá com a prancheta, anotando os resultados, vai estar fazendo os ensaios, vai estar mandando para um laboratório qualificado. Nós agradecemos a Lília, agradecemos a todos que participaram deste debate. Nós vamos fazer agora um intervalo para o café e conto com a presença de todos aqui novamente às 11h15.